Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 6. Capítulo 39, 28 de maio de 1904. A mortificação derruba tudo e imola tudo a Deus. Continuando meu estado habitual, e estando com suma amargura pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, fez-se ver-me e dizendo-me: minha filha, a primeira mina que se deve lançar no interior da alma é a mortificação. E quando esta mina se põe na alma, lança por terra tudo, e imola tudo a Deus, porque na alma há como tantos palácios, mas todos de vícios, como seria o orgulho, a desobediência e tantos outros vícios. E a mina da mortificação, derrubando tudo, reedifica muitos outros palácios de virtudes, imolando-os e sacrificando-os, todos à glória de Deus. Dito isto, desapareceu, e depois veio o demônio, que só queria molestar-me, e sem sentir medo, disse-lhe: o que ganhas em irritar-me? Quer apresentar ser mais valente? Toma um pau e golpeia-me, até não me deixar sequer uma gota de sangue. Entendendo, no entanto, que cada gota de sangue que derramo é um testemunho de mais amor, de reparação e de glória que intento dar ao meu Deus. E aquele: não encontro paus para poder te golpear, e se vou buscá-lo, você não me espera. E eu: vai então, que aqui te espero. E assim se foi, ficando eu com a firme vontade de esperá-lo. Quando, com minha surpresa, vi que, tendo encontrado um outro demônio, iam dizendo: é inútil que voltemos, em que aproveita a golpear, se deve servir para nosso dano, e com nossa perda, é bom fazer sofrer quem não quer sofrer, porque este ofende a Deus, mas a quem quer sofrer, fazemo-nos mal com as nossas mãos. E não voltou, ficando eu mortificada. Capítulo 40. A paixão serve como veste ao homem. A soberba transforma em demônios as imagens de Deus. 30 de maio de 1904. Encontrando-me em meu estado habitual, estava pensando e oferecendo a paixão de Nosso Senhor, especialmente a coroa de espinhos, e lhe rogava que desse luz a tantas mentes cegas, que se fizesse conhecer, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Enquanto dizia isto, meu adorável Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, quanta ruína faz na alma a soberba. Basta dizer-te que forma um muro de divisão entre a criatura e Deus, e de imagens minhas a transforma em demônios. E além disso, se tanto te dói e te desagrada, e as criaturas sejam tão cegas que elas mesmas não entendem, nem vejam o princípio em que se encontram, e tanto deseja que eu as ajude. Minha paixão serve como vestes ao homem, que lhe cobre as maiores misérias, e em beleza ele restitui todo o bem que pelo pecado
se havia tirado e perdido, pelo que eu te faço dom de minha paixão, a fim de que te sirva a ti e para quem tu queiras. Ao ouvir isto, veio-me tal temor, vendo a grandeza do dom, e temendo que não soubesse usar este dom, e por isso desagradar ao mesmo doador. Então disse: Senhor, não sinto a força de aceitar tal dom. Sou muito indigna de tal favor. Melhor fique você, que é tudo e tudo conhece. Conhece a quem é necessário e convém aplicar esta vestimenta preciosa e de imenso valor. Porque eu, pobrezinha, que coisa posso conhecer? E se é necessário aplicá-lo a alguém, e eu não o faço, que rigorosa conta não me pedirás? E Jesus, não temas, o próprio doador te dará a graça de não ter inútil o dom que te deu. Acreditas que tu, acreditas tu que eu te faço um dom para te fazer mal? Não, jamais. Então eu não soube o que responder, mas fiquei espantada em brasas, reservando-me para ouvir como pensava a senhora Obediência. Entendendo-se, no entanto, que esse vestido não quer significar outra coisa senão tudo o que fez, mereceu e sofreu nosso Senhor, onde a criatura encontra o vestido para cobrir-se a nudez despojada da virtude, as riquezas para enriquecer-se, as belezas para tornar-se bela e embelezada, e o remédio para todos os seus males. Depois, tendo dito a obediência, me disse que aceitasse. Capítulo 41, 3 de junho de 1904. Quem se deixa dominar pela cruz destrói a alma, três reinos maus que são: o mundo, o demônio e a carne, e estabelece outros três reinos bons que são: o reino espiritual, o divino e o eterno. Esta manhã, como não vinha o bendito Jesus, sentia-me toda oprimida e cansada. Depois, ao vir, disse: Minha filha, não queiras cansar-te no sofrimento. Faz como se a cada instante começasses a sofrer, porque quem se deixa dominar pela cruz destrói na alma três reinos maus, que são o mundo, o demônio e a carne, e estabelece outros três reinos bons, que são o reino espiritual, o divino e o eterno, e desapareceu. Capítulo 42, 6 de junho de 1904. Ânimo, fidelidade e suma atenção se necessita para seguir o que a divindade obra em nós. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo se fez ver desde dentro do meu interior. Primeiro ele só e depois as três divinas pessoas, mas todas em profundo silêncio. E eu continuava ante sua presença com o meu trabalho acostumado interior, e parecia que o filho se unia comigo, e eu não fazia outra coisa senão segui-lo. Mas tudo era silêncio, e não se fazia outra coisa neste silêncio que fundir-se com Deus, e todo o interior, afetos, batimentos, desejos, respiros, converteram-se em profundas adorações à majestade suprema. Então, depois de ter estado em pouco tempo neste estado, parecia que as três falavam, mas formavam uma só voz. E me disseram: Filha querida nossa, ânimo, fidelidade e atenção soma ao seguir o que a divindade obra em ti, porque tudo o que fazes não o fazes tu, senão que não fazes outra coisa que dar tua alma por habitação à divindade. Acontece-te a ti como a um pobre que, tendo um pequeno quartinho, o rei o pede por habitação, e ela o dá e faz tudo o que quer o rei. Então, habitando o rei aquele pequeno quartinho, contém riquezas, nobreza, glória e todos os bens, mas de quem são? Do rei, que se o rei quiser deixá-lo a pobre, o que lhe resta? Fica-lhe sempre sua pobreza. Capítulo 43. Jesus fala da beleza do homem. 10 de junho de 1904. Continuando meu habitual estado, assim que veio o meu adorável Jesus, todos os aflitos e sofredores me disseram:
Ah, minha filha, se o homem se conhecesse a si mesmo, oh, como se cuidaria de manchar-se, porque é tal e tanta sua beleza, sua nobreza, sua formosura, que todas as belezas e diversidade das coisas criadas as reúne em si, e isto porque, sendo criadas, todas as outras coisas da natureza para serviço do homem, e o homem devia ser superior a todas. Portanto, para ser superior, devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas. E não só isso, senão que, tendo sido criadas as outras coisas para o homem, e o homem só para Deus e para a sua delícia. Por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isto, não cuidando de todos estes bens, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias. E desapareceu. Então eu compreendia que a nós nos sucede como a uma pobre, que, tendo recebido um vestido tecido de ouro, enriquecido com gemas e com pedras preciosas, como não entende nem conhece seu valor, o tem exposto ao pó. Ele o suja facilmente e o tem como um vestido tosco e de pouco valor, de modo que, se o tira, pouco ou nenhum desgosto sente. Assim é nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Capítulo 44, 15 de junho de 1904. A criatura não é outra coisa que um pequeno recipiente cheio de doses de todas as partículas divinas. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio, me disse: Minha querida filha, a criatura me é tão querida e a amo tanto, que se a criatura o compreendesse, lhe explodiria o coração de amor. E isto é tão certo, que ao criá-la, não a fiz outra coisa que um pequeno recipiente cheio de partículas dos atributos divinos, de modo que todo o meu ser, atributos, virtudes, perfeições, a alma contém muitas pequenas partículas de tudo isso, segundo a capacidade dada por mim, e isto para que pudesse encontrar nela outros tantos pequenos distintivos correspondentes aos meus atributos e assim poder deleitar-me e brincar perfeitamente com ela. Agora, este pequeno recipiente, cheio do divino, quando a alma se ocupa das coisas materiais e as faz entrar nela, feita fora alguma coisa do divino e toma seu lugar alguma coisa material, que afronta, recebe a divindade e que dano à alma. Mas, se por necessidade se ocupa das coisas materiais, quanta atenção se requer para não as fazer entrar. Você, filha, está atenta. De outra maneira, se vejo em você alguma coisa que não seja divina, eu não me farei ver mais. Capítulo 45, 17 de junho de 1904. A consumação da vontade humana na divina nos torna uma só coisa com Deus e põe em nossas mãos o divino poder. Esta manhã, depois de muito esperar, o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, olha quantas coisas se dizem de virtude, de perfeição, porém vão acabar todas em um só ponto, isto é, a consumação da vontade humana na divina. Assim, quem mais está consumado nesta, pode-se dizer que contém tudo o que é o mais perfeito de todos, porque todas as virtudes e obras boas são tantas chaves que nos abrem os tesouros divinos, fazem-nos adquirir mais amizade, mais intimidade, mais trato com Deus. Mas só a consumação é a que nos torna uma coisa com Ele e põe em nossas mãos o divino poder. E isto porque a vida deve ter uma vontade para viver. Agora, vivendo na vontade divina, naturalmente se torna dona. Capítulo 46, 19 de junho de 1904. Fala de castigos. Encontrando-me no meu estado habitual, ouvia ao meu adorável Jesus que dizia junto a mim: Minha filha,
Em que momento tão doloroso está entrando a igreja, mas toda a glória nestes tempos é daqueles espíritos atléticos que, não pondo atenção a cordas, cadeias e penas, não fazem outra coisa que romper o caminho espinhoso que divide a sociedade de Deus. Depois continuou: no homem vê-se uma avidez de sangue humano. Ele, a partir da terra, e eu do céu, enviarei terremotos, incêndios, furacões, desgraças, para fazê-los morrer em boa parte. Capítulo 47. 20 de junho de 1904. As almas vítimas são filhas da misericórdia. Depois de ter esperado muito, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, chegou a tanto a perfídia humana de esgotar por sua parte minha misericórdia, mas minha bondade é tanta de constituir as filhas da misericórdia, a fim de que também por parte das criaturas não fique esgotado este atributo. E essas são as vítimas que estão em plena posse da vontade divina, por haver destruído a própria, porque nestas, o recipiente dado por elas e por mim, ao criá-las, está em pleno vigor, e tendo recebido a partícula de minha misericórdia, sendo filha, a fornece a outros. Estende-se, no entanto, e para administrar a misericórdia aos outros, deve ser encontrada ela na justiça. E eu, Senhor, quem pode ser encontrado na justiça? E ele, quem não comete pecados graves e quem se abstém de cometer pecados veniais ligeiros por sua própria vontade. Capítulo 48. 29 de junho de 1904. Sinal para saber que Deus se retira do homem. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, apenas se fez ver o meu adorável Jesus me disse: minha filha, o sinal de que minha justiça não pode mais suportar ao homem e está em ato de mandar graves castigos é quando o homem não pode suportar-se mais a si mesmo, porque Deus, rechaçado pelo homem, dele se retira e faz sentir ao homem todo o peso da natureza, do pecado e das misérias. E o homem, não podendo suportar o peso da natureza, sem a ajuda divina, procura ele, mesmo o modo de destruir-se. Em tal estado encontra-se agora a presente geração. Capítulo 49. 14 de julho de 1904. A vida é uma consumação contínua. Os meus dias estão a tornar-se cada vez mais dolorosos devido a privações quase contínuas de meu adorável Jesus. Eu mesma não sei por que me sinto devorar a alma e também o corpo por esta separação. Que duro martírio! Meu único consolo é a vontade de Deus, porque se tudo o perdi, inclusive a Jesus, só esta santa e dulcíssima vontade de Deus está em meu poder. Mas, como também sinto que me devora o corpo, me engano de que não está tão distante a separação dele, porque lamento sucumbir, e por isso espero que um dia o Senhor me chame a si e termine esta dura separação. Por isso, esta manhã, depois de ter esperado muito, assim que veio meu bendito Jesus, me disse: minha filha, a minha vida é uma consumação íntima. Minha filha, a vida é uma consumação contínua. Quem a consome pelos prazeres, quem pelas criaturas, quem por pecar, outros por interesses, algum por caprichos. Há tantos tipos de consumação. Agora, que esta consumação a forma toda em Deus, pode dizer com toda certeza: Senhor, minha vida se resumiu de amor por ti. E não só me consumiu, senão que estou morta só por teu amor. Por isso, se tu sentes consumir continuamente por minha separação, podes dizer que morres continuamente em mim. E tantas mortes sofres por amor meu. E se você consome seu ser por mim, porquanto se consome de você, outro tanto adquire de divino em si mesma. Capítulo 50. 22 de julho
de 1904. Só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina da alma. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, quando a alma se propõe não pecar, ou bem fazer um bem, e não segue os propósitos feitos, significa que não se faz com toda a vontade, e que a luz divina não teve contato com a alma. Porque quando a vontade é verdadeira e a luz é divina, lhes faz conhecer o mal, a evitar, ou o bem a fazer. E dificilmente a alma não segue o que se propôs. E isto porque a luz divina, não vendo a estabilidade da vontade, não fornece a luz necessária para evitar um ou para fazer o outro. No máximo podem ser momentos de desventura, abandonos de criaturas ou qualquer outro acidente pelo que a alma parece que se quereria destruir por Deus, que quer mudar de vida, mas apenas o vento dos acidentes muda, que logo muda a vontade humana. Assim, em vez de vontade e luz, pode-se dizer que há uma mistura de paixões segundo as mudanças dos ventos. Assim que só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma, porque sendo Deus imutável, quem o possui participa de sua imutabilidade, imutabilidade no bem. Capítulo 51, 27 de julho de 1904. Tudo deve ser selado pelo amor. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus saiu do meu interior e, tendo-me levantada a cabeça, que pelo prolongado do tempo que o esperei estava muito cansada, me disse: minha filha, a quem verdadeiramente me ama, tudo o que lhe acontece, interior e exterior, devora tudo numa só coisa, na vontade divina. De todas as coisas, nenhuma lhe parece estranha, olhando-as como um produto de divina vontade. Por isso, nela tudo consome, seu centro, sua mira, é única e somente a vontade de Deus. Assim que nela sempre gira como dentro de um anel, se encontrar jamais o caminho para sair, fazendo dela o seu alimento contínuo. Dito isto, desapareceu, e depois de ter retornado, adicionou: filha, faz com que tudo te seja selado pelo amor. Assim, se pensas, deves só pensar no amor. Se falas, se obras, se palpita, se desejas, inclusive um só desejo que saia de ti, que não seja amor. Roda-o em ti mesma e converte-o em amor, e depois dá-lhe a liberdade de sair. E enquanto dizia isto, parecia que com sua mão tocava toda a minha pessoa, colocando tantos selos de amor. Capítulo 52, 28 de julho de 1904. A alma desapegada de tudo, em tudo encontra Deus. Esta manhã, me encontrando em meu habitual estado, por uns momentos veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, quando a alma está desapegada de tudo, em todas as coisas encontra Deus. Encontra-o em si mesma, encontra-o fora de si mesma, encontra-o nas criaturas. Assim pode dizer que todas as coisas se convertem em Deus para a alma desapegada de tudo. Mais ainda, não só o encontra, mas o olha, o sente, o abraça, e como em tudo o encontra, assim todas as coisas lhe proporcionam a ocasião de adorá-lo, de lhe implorar, de lhe agradecer, de lhe estreitar mais intimamente a ele. E além disso, seus lamentos por minha privação não são razoáveis, pois se você se sente em seu interior, é sinal de que não só estou fora, mas também dentro, como no meu próprio centro. Eu esqueci de dizer no início que foi trazido para mim pela bela mãe, e como eu lhe implorava para me contentar e não me deixar privado dele, Jesus abençoado respondeu como está escrito acima. Capítulo 29. Perdão, capítulo 53. 29 de julho de 1904.
A fé faz conhecer a Deus, mas a confiança falo encontrar. Continuando meu estado habitual, mal vi o meu adorável Jesus e eu lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. E ele disse: Deus, Deus, só Deus. Filha, a fé faz conhecer a Deus, mas a confiança falo encontrar. Assim que a fé sem a confiança é fé estéril. A fé, e embora a fé possua imensas riquezas para que a alma possa enriquecer, se falta a confiança, fica sempre pobre e desprovida de tudo. Então, enquanto dizia, sentia-me atraída a Deus e ficava absorvida nele como uma gotinha de água no imenso mar. Por mais que olhasse, não encontrava nem os confins ao largo, nem ao longo, nem ao alto. Céus e terra, viadouros e bem-aventurados, todos estavam imersos em Deus. Depois vi também as guerras, como a da Rússia com o Japão, os milhares de soldados que morreram ou que morrerão, e que por justiça, ainda natural, a vitória será do Japão. Também outras nações europeias estão tramando maquinações de guerra contra as mesmas nações da Europa. Mas quem pode dizer tudo o que se via de Deus e em Deus? Para terminar, põe o ponto. Capítulo 54, 30 de julho de 1904. Desapego que devem ter os sacerdotes. Esta manhã o bendito Jesus não vinha, e eu, encontrando-me fora de mim mesma, girava e voltava a girar em busca de meu sumo e único bem. E não encontrando-o, minha alma se sentia morrer a cada instante. Mas o que aumentava minha dor era que, enquanto me sentia morrer, não morria, porque se eu pudesse morrer, teria alcançado minha finalidade, ao me encontrar para sempre no centro de Deus. Ó separação, como é amarga e dolorosa! Não há pena que possa comparar-se a ti. Ó privação divina, tu consomes, tu trespassas, tu és uma faca de dois gumes, que um lado corta e do outro queima. A dor que provocas é tão imensa porque imenso é Deus. Agora, enquanto andava vagando, me encontrei no purgatório. Em minha dor, meu pranto, parecia que aumentava a dor daquelas pobres almas privadas de sua vida, Deus. Então, entre estas almas, parecia que haviam sacerdotes, um dos quais parecia que sofria mais que os outros, e este me disse: Meus graves sofrimentos provêm do que em vida fui muito apegado aos interesses da família, às coisas terrenas e um pouco de apego a alguma pessoa. E isto produz tanto mal ao sacerdote, que forma uma couraça de ferro enlameada, que como veste o envolve, e só o fogo do purgatório e o fogo da privação de Deus, que comparado com o primeiro fogo, desaparece o primeiro, pode destruir essa couraça. Oh, quanto sofro! Minhas penas são inenarráveis. Roga por mim, roga por mim. Então eu me sentia mais aflita e me encontrei em mim mesma, e depois apenas vi a sombra do bendito Jesus que me disse: Minha filha, o que tens procurado? Para ti não há outros alívios e ajudas que eu só. E como um relâmpago desapareceu, e eu fiquei dizendo: Ah, ele me diz que só ele é tudo para mim, no entanto, tem a coragem de me deixar privada e sem ele.